A última sexta-feira, dia 17, moradores lá do município Fonte Boa, interior do Amazonas, acompanharam um crime brutal. No dia anterior, na quinta-feira, dia 16, um homem de 28 anos havia sido preso após estuprar, matar e esconder o corpo de uma criança de 10 anos. Os moradores, revoltados com o crime, invadiram e queimaram a delegacia para esquartejar e matar o preso. Já está aqui conosco a jornalista Paula Litaif. Bom dia, Paula. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos acompanham pela Record News, Rádio Diário e Portal D24. E também o especialista em assuntos de segurança pública, que é o Wilton Ferreira. Bom dia, Wilton Ferreira. Bom dia, Paula. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Dia chuvoso, cuidado no trânsito, mantenha a distância e evitar acidentes. É isso aí. Por que a gente vai começar a partir de agora com essa parte falando sobre esse assunto? Porque nas redes sociais tem muita gente a favor dessas justiças com as próprias mãos e gente que diz não vão por aí, porque é um caminho mais perigoso ainda. Paula Litaif. Patrick, o grande problema, e aí não é jornalista que fala isso e nem ninguém leigo, que isso não resolve a questão da criminalidade, né? Se matar o suspeito de ter estuprado essa menina, a gente fala suspeito, e há internautas que ficam chateados conosco por nós chamarmos a pessoa de suspeito, mas é que nós aprendemos na faculdade que a pessoa é suspeita até o momento que ela é investigada e após condenada, que aí a gente pode chamar de estuprador, traficante, enfim. Isso aí é o que diz a lei. Mas voltando a esse caso, se matar, esquartejar publicamente fosse a solução para os problemas, o próprio aí temos aí o país, o Haiti, que lá eles fazem isso costumeiramente, existe até ações do governo em relação a isso, sanções da própria ONU, então só aumenta a violência. E o pior, Patrick, existe já uma investigação da polícia, Departamento de Polícia do Interior, aí comandado pelo o delegado Mariolino Brito, que diz o seguinte: não foram cidadãos de bem que mataram, esquartejaram publicamente, sim. Segundo ele, são investigações iniciais que podem ter sido membros de facções. E ele mesmo fala, isso até nós colocamos isso na coluna Claro e Escuro de hoje, que um cidadão de bem não tem prática de cortar e queimar um corpo e jogar na rua. Esse ato são atos de pessoas já criminosas, já acostumadas a praticar esse crime. Então, além de não resolver, quem faz esse tipo de coisa corrobora com a violência e se mostra tão diabólico ou tão criminoso quanto quem fez o crime original, que foi o estupro dessa menina, que realmente abala todos nós, não é, seu Wilton? Eu queria saber a sua opinião, todos aí que estão nos acompanhando pela rádio, pela TV, pela internet, como o senhor vê esse tipo de situação onde os moradores, lá no interior, em Fonte Boa, existe essa suspeita que foram pessoas ligadas a facções, mas já aconteceu em Manaus de não serem pessoas ligadas a facções, mas não foi tão cruel assim a morte e o linchamento de suspeitos de crimes. Como o senhor avalia aí quando o cidadão de bem, quando o pai de família, ele busca fazer justiça com as próprias mãos? Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. É sempre bom aprender com os melhores. A repercussão é muito boa. Te falo mesmo. Muito bom. É o seguinte, eu acho que nós temos que tirar proveito das situações. Em segurança pública você aprende todo dia. Cada vez que eu venho aqui eu aprendo com os internautas, aprendo com a sua direção, aprendo com vocês. Primeiro você vê o próprio diretor de polícia do interior, que é ex-delegado-geral, um dos melhores delegados de polícia que nós temos, doutor Mariolino Brito, conheço muito bem, tive a honra de trabalhar com ele, lê muito, inclusive eu fiz a especialização, foi meu colega de turma, pela Senas, pela Secretaria Nacional de Segurança. Nós temos que tirar a lição, porque ficar falando, nós vamos ficar chovendo uma molhado. Primeiro é a ausência do Estado, é a falência do sistema criminal. Toda vez que eu venho aqui, poxa, aí você não tem nada de bom. Eu falei das coisas boas que foram a redução do índice. Mas redução do índice não é para se comemorar, não. É muito triste que nós estamos entre as principais cidades violentas e o interior também. Qual a ausência do Estado? Vamos começar. Parece que tem alguns setores da sociedade que querem ser intocáveis. Primeiro, vamos falar, justiça com as próprias mãos
Não deu certo lá atrás, nós não podemos voltar à barbárie. O Estado tem que ser respeitado, mas para o Estado ser respeitado, para que o cidadão não faça isso, ele tem que estar presente. Vamos dar um exemplo. Fonte Boa tem 17.600 e poucos habitantes. Não tem delegado de polícia, não tem promotor de justiça, não tem juiz de direito e não tem defensor público. A ausência total do Estado. Começa por aí. 3 policiais civis numa delegacia que é um presídio. É a falência do Estado. Isso já vem de muito tempo. Isso vem de muito tempo. Nós não estamos colocando a conta em A e B, C. O que é que falta? É política de segurança de Estado, tem de governo. Aquilo que eu falo, troca até a cor da viatura. Tem que levar a coisa mais a séria. Plano de ação, como foi feito agora com a morte do garoto de 3 anos. Morto pelo pai, ao contrário, eu respeito a colega com toda a vênia do jornalismo, eu chamo de bandido mesmo, porque para até fazer o contrapor, né? Eu discordo dessa, depois daquela da liberação do STF, disse que só transitado e julgado, que é o que eu vou comentar lá na frente, que isso é um cordão, isso não vem por acaso, esse é que é o perigo, porque outros vão acontecer, outras matanças. Então nós não concordamos, mas é a ausência do Estado e falta de plano de ação. Todos esses crimes, numa cidade que o policiamento é mínimo, que não tem autoridade, tem que ter, no mínimo, um prefeito que administra a sua cidade e que tem um plano de ação para retirar de imediato. Levar para a delegacia e dizer assim, coloque fogo e quebre. Tu não tem quadro de pessoal. Sistema criminal falido. Leis brandas. Audiência de frustódia, que eu chamo de frustódia. Liberação, segunda instância. Aí vem outro jabutis, ou seja, nós vemos uma série de benefícios para o crime que o que o doutor Marolino falou foi isso, ele chamou a atenção. Lógico, o cidadão de bem, aquele dono da padaria, aquele outro, não foram. O crime aproveita e diz assim, olha, o Estado não está presente, mas nós somos a justiça, a facção A, B, C, D, nós é que mandamos aqui. Como já manda em alguns territórios na capital, estão também mandando no interior. Ao fazer isso, eles se tornam até muito mais poderosos que o próprio Estado, né? A substituição do Estado é triste, mas é real, não só aqui. Não só aqui. Isso é no território nacional por uma política errada. Volto a dizer, política de governo. Nós não temos o Fundeb. Volto a dizer, nós não temos a questão do SUS. Ou seja, nós nascemos já do INSS, do INPS, não sei o que, foi mudando. Mas nós temos pelo menos uma diretriz que foi seguida. O que aconteceu com a segurança? Volta e meia aparece o xerife. Segurança não é para xerife. Não deu certo nem lá nos Estados Unidos a figura de xerife. Então, segurança é uma coisa séria e permanente. E é o que não acontece no Brasil, que eu espero. O governador agora tem uma grande oportunidade, porque o ministro Sérgio Moro, assim, ontem, a grande entrevista dele, ele tem uma grandeza de não querer inventar. Está aproveitando tudo que estava engavetado nos últimos 10, 15 anos. E esse seu amigo teve a honra de participar de diversos congressos nacionais e algumas coisas que nós participamos estão sendo colocadas em prática. Senão vai acontecer linchamento, vou até corrigir, porque eu escrevi errado, estou pedindo desculpa aos internautas. LINCH, é o efeito manada, que é o efeito manada. Eu chego numa janela e digo, olha, fulano vai cair, daqui a pouco o outro diz, vai cair, fulano vai se jogar. Tanto é que eu fui contra essa música brega que toca aí, que é uma das mais tocadas, eu gosto muito do Guto, porque é um incentivo, nós estamos falando de coisa séria, de mortes. E aí o cara disse que não botou asa na sacada, botou não sei o quê. Então, é mesmo efeito manado. Se você chega, pula, o cara que não queria se dar, ele pula. Sim. Então, se um atira a primeira pedra, né? Se um joga a primeira pedra, incentivada pelo crime, porque ele sabia o quê? Que só tinha 3 policiais civis na cidade, uma cidade de 17 mil habitantes. O número de PM nós nem temos exato. Era para ter, no mínimo, 39 PM de plantão, de acordo com o tratado, assim como tem a lei de abuso de autoridade, a audiência de custódia, já querem seguir tanto os pactos de São José e outras leis, lá era para ter 39 PMs de plantão. Nós tínhamos 5, com um policial civil, porque são 3, então ele faz um revezamento de um por dia. Aí não dá, né? Quando você fala nessa questão de falência total, e que muitos acabam, aspas, defendendo essas atitudes, fecha aspas, da população já cansada também de tanta coisa, a gente também não pode esquecer que patrimônio público foi destruído. Viaturas, delegacia, que isso vai refletir naquela própria sociedade de lá que já não tinha o suficiente.
Aí vem a pergunta para você. Você ainda há pouco disse, olha, você me desculpa, mas eu chamo sim de bandido. Mas tu pode chamar, tu és o convidado, a gente aqui de fato. Verdade, eu compreendo. Não pode chamar pelas questões jornalísticas, enfim, que a gente respeita. Mas essa situação lá de Fonte Boa, ela deve se repetir em vários outros municípios do Amazonas. E estados brasileiros. E estados brasileiros, inclusive alguns em situação bem mais complicada em termos de IDH. Qual era a solução? O que está faltando para melhorar tudo isso? Isso não vai ser no estalar de dedos e nem vai ser assim para daqui a um mês. Mas o que está faltando? Ações simples, como foi tomada 2 dias após, agora em Nova Olinda. Casal. Não vamos falar da estrutura, senão a gente vai invadir na área da família, mas na verdade é a estrutura familiar. Isso passa também por um projeto bem mais sério. Aí, se o professor Ademir estivesse aqui, ele ia... Não é só o combate, existe a prevenção, né? Eu vou fazer aquela pergunta lá. Que a gente eu sempre devolvo essas perguntas sempre com outra pergunta. Por que não existe a cobrança maciça quando existe um abuso de autoridade? Como foi o caso da troca de tiro lá com 17, sim, lá da facção. Aí morreu da facção do Norte. Agora morreu da facção do Rio. Numa troca de tiro com a própria Rocan. 5 menos 5. Foi menos 17, menos 5. Olha só, então é dos dois lados. Para provar que a polícia não escolhe com quem vai trocar tiro. Se a facção é de São Paulo, se é do Rio, se é daqui. Mas o que está faltando, Patrick? Para resolver esse problema, precisa ter uma política. Não é admissível que você tenha uma Câmara de Vereador cara, porque é muito caro, porque um vereador em qualquer cidade dessa, ele ganha a média de 10 vezes o menor salário do cidadão comum. Ele faz o quê? O vereador é um bicho engraçado. Ele parece que não existe, mas ele aparece de 4 anos. Como é os vereadores aqui. Pra você ter ideia, o prefeito bem intencionado, mas mal orientado, não contratou um guarda durante 8 anos. É responsabilidade do município, e o município também lá é responsável. Você viu algum vereador falando sobre isso? Não, mas parece que não é com ele. Qual o plano? Tem que ter os conselhos, que isso é no mundo todo lá, para cobrar. Ó, governador, só tem 3 policiais de serviço. Como é que eu faço? Reforça a guarda, porque é possível. O senhor repassa a verba, pelo menos para dar. O conselho tutelar está eficiente? Aí já sabia dessa... a guarda municipal. Também no município, porque é mais rápido um concurso, um treinamento, pelo menos para ter a presença do Estado na praça. O senhor falou em vereador. O deputado estadual, a figura dessa pessoa, que também é homem público, e que representa todo o Estado, também não pode ajudar nisso? Também não. Ele tem obrigação. Inclusive, nós temos, sou contra também a permanência de deputado ficar eleito e continua na Comissão de Segurança. É eleito, tem que ter uma oxigenação com novas cabeças, com novos pensamentos. A Assembleia Legislativa se pronunciou? Não. Tem que parar com isso. Eu disse para o governador, tive a oportunidade de dizer... Eu aprendi muito com o doutor Sérgio. Você fala sempre, eu falo porque foi um doutorado que eu fiz em segurança, que eu vou fazer agora, se Deus quiser. Doutor Sérgio Fontes, delegado da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal. Inclusive, vou falar agora aqui em primeira mão, não guardo nem dinheiro, imagina a notícia. Deve ser o novo superintendente da Polícia Federal, só se ele não quiser. Então ele deve voltar, né? Deve voltar. O novo que eu digo agora, só se ele não aceitar. Ele vai ficar chateado com o senhor, porque o senhor já está abrindo. Porque eu liguei para ele e não conseguia. Me disseram que ele está viajando, mas eu liguei para ele. Eu estou dizendo aqui porque é uma fonte segura, que esteve com o presidente da República, e o presidente falou assim, vai ser ele. Agora ele tem que aceitar. O presidente, daquele jeito dele, brincou, disse, olha, você combinou com ele para fazer esse pedido? E a pessoa que estava com o presidente da República. Então, Sérgio Fontes, existe grande possibilidade aí de voltar... Depende só dele, foi palavra do presidente da República. Da Polícia Federal. Essa é com exclusividade. Depois vamos tentar ouvi-lo, né? Tentar ouvi-lo. Então, o que acontece, Patrick, é isso aí. A pessoa pensa, aliás, o parlamentar, ele pensa que ele, dando amém para o governador, ele sendo simpático, ele está ajudando, ele está prejudicando a sociedade. Por exemplo, qual é o plano de ação do interior? Há muito tempo que eu discordo. Por exemplo, o doutor Marolino é meu amigo, eu já disse isso para ele quando era delegado-geral. O diretor de polícia do interior tem que morar onde? É igual o juiz, tem que ficar de plantão aonde? Tem que ficar de plantão. Interior, claro, se o médico fica, se o delegado fica, se o Então, esse é que é o problema. Tem que se rever e não querem dizer isso para o governador. Por isso, quando eu venho aqui, eu sei que eles ficam assistindo, e eu vou dizer, quando eu for, eu mando e-mail, mando no fechado dele, no zap dele, mando. Tem que ter um plano de ação para resolver um caso de Fonte Boa. Vamos dar um exemplo de Fonte Boa do garoto de 3 anos.
retiraram de imediato o casal. Pronto, trouxeram o casal para a capital. Porque já havia aí histórico e a população está naquela que daqui a pouco, se der a oportunidade, vamos falar o porquê que vai acontecer isso em vários estados. Olha, hoje eu atentamente lendo... Agora, quanto ao patrimônio, Patrick, que a população saiba que aquele dinheiro é nosso. Pois é. Mas sabe a quem cabe dizer isso lá? E não quer dizer. E tem dinheiro para comunicação, tem dinheiro para isso. O deputado tem dinheiro para pagar portal, para criar. Tem que orientar a população. Eu não vejo uma campanha de nenhum deputado, de nenhum vereador, de nenhum prefeito, de ninguém orientando a população. Mas se já existe uma suspeita de que são pessoas ligadas a facções, obviamente eles vão querer acabar com o patrimônio da polícia, que é para não ter Sim, problema. Agora 3 policiais civis vão fazer que investigação na cidade? Não existe. Bem, lendo a coluna Claro e Escuro, do Jornal Diário do Amazonas de hoje, primeiro que eu vi a organização bem correta do que foi colocado. O título já me impressionou. Linchamento, o aval dado pelo povo para justiceiros. E agora a gente fica sabendo que esses justiceiros aí não era o povo revoltado que foi lá esquartejar, matar e destruir o patrimônio da delegacia. Eram pessoas também de lá daquele município que tem coisas complicadas por lá. Em resumo, criminosos que fizeram isso. E aqui diz, na coluna Claro e Escuro, na esfera social, a prática, conforme historicamente provado, não resolve o problema da criminalidade em sua base e reforça a violência em um meio social no qual as esperanças e respeito pela justiça já se perderam e resta à população dar aos tais justiceiros um aval que pode torná-los mais poderosos do que o próprio Estado. E o Estado ele é fiscalizado por outros entes. E quem vai fiscalizar os Parabéns para a coluna. Pois é. Sabe o que acontece? É o seguinte na sociedade. Isso, os grandes escritores, os grandes pensadores da segurança, os grandes especialistas, inclusive o professor Ricardo Balastelli, que eu falei com ele, inclusive ontem antes de vir aqui, ele disse que gosta, ele acompanha, ele está nos acompanhando, ele é secretário extraordinário lá em Belém do Pará, está criando o território da paz. Está dando certo, a redução tem área que é mais de 50%. Se deixar ele trabalhar, ele que criou o Pronasc lá atrás, que Sérgio Moro inteligentemente foi lá nos arquivos, não está criando nada. Esse ESFRON, CISP, tudo isso aí, eu participei de congresso sobre isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, viajando o Brasil todo, primeiro Congresso Nacional de Segurança, participei de todo esse movimento. Ele tirou da gaveta tudo que estava parado. Você vê que um cara inteligente é a diferença que faz. Então, Patrick, essas colocações da Claro Escuro é correta. Mas cabe ao poder público, lembra que eu falei da divulgação, se gasta tanto com divulgação, que o efeito maciço tem que estar lá na base explicando para o povo isso aí. Olha, o crime organizado, ele vem dizer que faz justiça, mas na verdade ele não está cometendo injustiça, ele está fomentando, porque nesse meio vão ser indiciados cidadãos de bem também. Eu assisti em câmera lenta diversas, ali nós vamos verificar senhoras dona de casa. Depois teve, olha o mais grave, que acompanharam a imprensa tudo, tá dando tá passando batido, e no mais importante que é pegar as imagens. O mais grave de tudo isso foi a carreata. Teve uma carreata. Em Fonte Boa. Não, teve a carreata logo após a morte. Lembra daquelas danças tribais? Sim. Que dançavam depois da vitória? Muito parecido isso. Os especialistas falam isso, os sociólogos. Comemoraram ao redor da fogueira, do corpo. E outra coisa, comemoraram ao redor do corpo, fogo. É ao redor do fogo. Quem praticou ali foram pessoas que conhecem. Não foi cortado assim no meio e tal, o legista vai dizer. Foram cortados em parte certa, igual quando você desossa uma galinha, uma coisa, tudo certinho. Bem, e aí, esse efeito, aí a cidade, o efeito mandado, o que é que a cidade fez? Fez uma carreata para comemorar, fechando o que disse a Claro Escuro da seguinte maneira: pela ausência do Estado, o crime inteligentemente, a segurança e o sistema criminal, aí engloba todos, não inteligente, dizendo assim, nós mandamos e nós temos capacidade de mobilizar a cidade. Por que as autoridades também não mobilizaram o contrário? O padre, o bispo, o pastor não foram lá para frente? Pessoal, calma, porque se um padre chega, a população respeita. Um pastor, a população respeita. O prefeito, se tiver credibilidade, vereador e tal. Talvez os vereadores não foram,
porque só aparece para receber final do mês, por isso que não poderiam até ser queimados lá também. Por medo, né? Quando o senhor fala, e nós falamos em Estado, a gente fala na questão na condição do agente público, né? E aí o Estado inclui, como o senhor falou anteriormente, o juiz, o promotor. Eu sei que o senhor acompanha muito essa questão nos municípios. Como é que está aí a readequação? Como é que o senhor avalia a readequação do judiciário nos municípios do Amazonas? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e os próprios tribunais estão devendo à população brasileira. Pasmem, nem eles sabem, nem o judiciário sabe quantos juízes nós estamos precisando para implantar o tal do juiz de garantias, que é o segundo juiz. Eu falei isso para alguns do Sul, eu conversando com eles, trocando ideia. As pessoas não conhecem o Brasil. Por vingança e por brincadeira, o Congresso Nacional aprovou por brincadeira. Mas o ministro Toffoli falou isso mesmo. Tanto é que o Toffoli suspendeu. Que não se conhece o Brasil e seus problemas. Não se conhece. Não tem nem o juiz normal. Nós não temos nem o juiz natural. Aí eu pergunto, vai mudar toda uma cadeia histórica, sistêmica, que é o juiz natural. O juiz natural, ele foi criado justamente para isso. O berço mesmo, o maior juiz natural nascido na Inglaterra, que é o quê? É o juiz que mora lá. É o primeiro, não é o juiz, esse cibermédico não, que fica aqui e não vê o cidadão. O doutor Azanar, que para mim foi um dos melhores presidentes, que ficava até meia-noite no tribunal, não tinha nada engavetado, e era na caneta. Ele comprou uma briga muito feia. E um dos meus professores no curso era juiz. Eu também comprei uma briga com um professor, inclusive é presidente da Associação dos Magistrados, gosto muito dele, eu acho muito inteligente, doutor Cássio. A presença física, ele até mudou de opinião, mas na época ele achava que não, que o juiz tinha que despachar e vir embora, morar aqui. A presença. Pasmem, eu sou pernambucano, fui criado no sertão, sou o único matuto que nasci em Recife, fui criado no interior, fui o contrário. Fiz o inverso, né? Fiz o inverso, só voltei quando eu fui para a Polícia do Exército. E aí o que acontece? Lá na minha cidade, meu pai foi delegado de polícia em várias cidades do interior, e eu ficava de cidade em cidade. Tinha a residência do Ministério Público, do promotor, que todo mundo respeitava, estava nas solenidades, nas formaturas, o juiz de direito. Nós fomos perdendo isso. E o crime foi o quê? Todo mundo sabe onde é a casa do chefe da facção. E todo mundo sabe. O judiciário sabe, o Ministério Público sabe, a polícia sabe, todo mundo sabe. Não sabe. Hoje você coloca no Google, puxa lá, tal, você sabe até a casa. Por isso que as operações dão certo. Então o que acontece é isso. É o Estado brasileiro que não se comunica, ele não se fala. O Estado não se fala. O Sérgio Moro, ontem mesmo no Roda Viva, ele falando, ele está tentando que a agência se comunique, a agência de inteligência do Estado, do município, da União, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. É muita agência de inteligência e não se falam. Ele está tentando, mas ele termina de falar a reunião e escuta nos bastidores. Eu não vou passar informação para fulano de tal. Eu não vou, como se fosse dele. E o crime se comunica. Você vê o exemplo. Teve a fuga lá, Juan Cabaleiro, e teve no Acre, simultâneo. Da mesma facção, olha só. No exterior, a facção de São Paulo, eu não vou mais abrir exceção, já não falo o nome mais, falei naquele dia, eu não gosto de falar, senão vou fazer como alguns que recebem para falar. Cada vez que fala o nome, tem nego aí que fatura. Então, a facção de São Paulo coordenou a fuga na fronteira do Brasil com tal. Então, esse aqui é o Estado. Então, enquanto o crime estiver organizado e não cortar o dinheiro, que é o que estão fazendo corretamente, prender aeronave, embarcações, etc, etc., o Estado tem que se organizar. Agora, todo mundo tem que botar a cara. Que negócio é esse? Que só o delegado de homicídio vai lá dar entrevista, só o coronel, só o comandante, e o Estado. E o presidente da Comissão de Segurança. Convido ele para vir aqui. O senhor está se referindo à Assembleia Legislativa do Estado? Do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado é muito omissa. E haja medalha. Eu acho que é por isso que eu não recebo lá, porque diz que eu critico. Eu acho que é importante homenagear o cidadão. Mas exageradamente, não dá, né? Dia do papagaio, dia do ganso, dia de não sei o quê, tome festa. Pelo amor de Deus. Aí um caso desse, tá de férias, era para convocar a Assembleia,
Deputados, vamos suspender, vamos vir aqui. O nosso amigo presidente, que eu gosto muito de Josué, mas não, eu estou viajando, estou não sei o quê, estou não sei o quê. O que lá, se então. vê muito também, e talvez isso seja até um pouco absorvido pelos políticos, é que na internet, infelizmente, há pessoas que avalizam e até batem palmas para o que ocorreu. Né? Infelizmente, porque eles não veem aí a falta, isso talvez realmente falta uma orientação, conhecimento, e até mesmo na escola de base. Eles entendem que há menos um bandido, mas eles não compreendem o contexto da falta do Estado, da Assembleia Legislativa. Dentro desse cenário, só acredita que esse tipo de situação já tenha que ser colocado logo ali para a criança, para o adolescente, sobre a importância do Estado como um todo, na cidade, na capital, interior, enfim? Paula, por isso que é bom ser entrevistado, né? Às vezes pessoas, porque você não vai em tal lugar. Eu gosto de ser entrevistado por pessoas inteligentes, porque não ficar com aquela pergunta, o que é que você fez, o que é que você vai fazer? É isso mesmo, Paulo. Você provocou, você falou a coisa certa. Atenção, senhores vereadores, pega essa pergunta, faça uma reunião e passe lá, grave. Vocês que estão gravando, tem inclusive a audiência total na segurança quando a gente vem aqui. Legal. Então vocês gravam, faça o seguinte, provoque a Câmara Municipal de Fonte Boa, pega o gabinete, olha, eu vou dar essa assessoria de graça para vocês, convoca o gabinete de gestão integrada, cria o gabinete de gestão integrada. O doutor Edinho criou um projeto, se fosse de fora, né, já tinham recebido alguns milhões, que é a Secretaria Municipal de Segurança, Secretaria Municipal de Segurança. Pega a Secretaria Municipal de Segurança que está no papel, coloca lá em Fonte Boa, convoca o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que é entre vereador, prefeito, padre, bispo, diretor de escola, todo mundo. Aproveita essa desgraça. Envolve aí toda Envolve. Aí o seu deputado também que gosta de ir lá, arrancar placa. O governador plantão pede abacaxi, vai todo mundo lá debaixo. Pelo amor de Deus. Esse é que é um assunto sério para ir todo mundo na cidade. Levar a Assembleia para lá, discutir, envolver a cidade todinha. Olha, está errado, como o Patrick falou, o patrimônio é nosso, vamos ter que reconstruir, é vocês que vão pagar, nós vamos pagar, mas pegar o momento. Quem é contra? Quem é a favor? Sim. Aí o cara que está em casa, desavisado, em vez de estar lendo isso que nós estamos falando aqui, ele fica botando o dedinho. E o pior é que não precisa nem saber escrever, né? Porque ou bota a palminha, ou bota a cara do palhaço, e não sei o quê. E cadê o Estado na contraofensiva? Para ter notas diretas. Notas mesmo. Martelando, como diz o robozinho, né? Olha, você está errado, não faça isso. O patrimônio é nosso. O pensamento não é esse, né? Para formar opinião. A gente imagina, Hilton Ferreira, que o padre lá do município, deve ter um padre lá, que ele no sermão... Que também é descasso, hein? Tem cidade que nem tem padre. Que ele no sermão de domingo, que ele possa dar essa ideia de conselho, correta, né? Que é o papel da igreja. Porque ainda tem gente que vai lá para a igreja e vai ouvir o que o padre vai dizer. Então a gente espera que o padre faça a correta informação àquele povo que está lá. Como a gente também espera que a Câmara Municipal se reúna, faça uma sessão ali para debater isso de verdade. Como a gente espera que a Assembleia Legislativa faça o mesmo aqui em Manaus. Essa tua cobrança foi bem interessante também. Faça o mesmo. Ou seja, haja a união de todos ali. Que o Judiciário também possa mandar buscar informações de como é que está aquela comarca, aquela mais próxima, qual aqui atende. Essa união, se unidos às vezes já é difícil resolver um problema, imagine todo mundo ali no seu lado, um para cá, outro para ali. Mas aí entra uma outra situação. Como deixar aquela população que viu essa situação de perto e está com aqueles sentimentos, é isso mesmo, o Estado não faz, o Estado como um todo. E a gente resolveu fazer, o próximo que aparecer já está sabendo o que está acontecendo. Foi um aviso. Como tirar esse sentimento da população, que acha que é o certo? Eu vou fazer uma provocação no bom sentido para a Rede Diário. Já que eles não querem fazer, eu gosto muito de realizar, sabe? Porque acho que o tempo vai ensinando para a gente a fazer. Vou propor, né? Aqui são diretores jovens, com cabeças, né, boas, uma geração boa, que abre, porque não é todo espaço que deixa a gente falar isso. Lugar que chama, Zilton, olha, você vem aqui, mas você não pode falar isso, eu tô fora. Aqui só fiquei à vontade. Aqui eu nunca fui censurado, venho, sou testemunha, viu? Por isso que eu retorno. Meus internautas, meus amigos me perguntaram até se eu era contratado da casa. Eu disse ainda não, aí ficaram rindo. Olha, é o seguinte, eu vou fazer um apelo, olha, que tem televisão, tem rádio e tal. Vamos criar um fórum. Mas um fórum prático, não é aquele fórum para tomar cafezinho, tirar foto e botar a palminha. Vamos provocar. Está lá na Constituição.
Acho que no documento pode sair assim. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal do Brasil, que diz que segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todos. É o Wilton, é a Paula, é o Patrick, é o Josué Neto, é o Wilson Lima, é o Sérgio Moro, é o Bolsonaro, todo mundo. É o vereador lá que está caladinho, comeu a bio lá no interior, viu, seu vereador do interior? Seu presidente da Câmara e o prefeito nem falou. Então, olha só a situação. O que se entende... Eu acho que a gente pode provocar isso. A gente pode provocar isso. A conta é só na polícia. A conta é só da polícia. E o policial ainda vai responder porque foi defender o patrimônio, ainda efetuou disparo, efetuou o segundo, ele tinha duas opções. Ou ele cometia uma chacina, aí sim... Aí vinha aquela ONG lá de Copacabana, onde toma uísque, que vão pra praia, o W.I.Q. Party, que eu chamo Raikil Party, que ela aparece, toda vez que tem um negócio ela aparece. Só que o escritório, eu peguei o endereço, eu mandei pra eles. Fica lá em Copacabana. É muito bom, né, meu? O cara lá, final de semana, trabalha de segunda a sexta, fica no notebookzinho e tal. Logo aparecia pra condenar o policial. Ninguém tá falando do prefeito, do presidente da Câmara. O presidente da Câmara é uma autoridade importantíssima. Ele que convoca, ele poderia ter suspendido o recesso. Se chegar uma autoridade, se for, quando tem aquela festa, lá tem um negócio igual tem o boi garantido, tem outro, sim, tem aquelas festas, cardinal e não sei o quê, sim, um negócio assim. A cidade para, por que a cidade não para reconstruir a delegacia? Vamos fazer um grande mutirão, por isso que eu digo, o Diário pode fazer, sugerir um grande fórum urgente, lá em Fonte Boa, documentado, divulgado pelo Diário, né, pode-se fazer essa campanha, vamos resgatar a cidadania em Fonte Boa, porque aí serve de modelo para as outras cidades. É uma coisa rápida, o padre, o pastor, que todos os religiosos na hora topam. É o gabinete, já existe, gabinete de gestão integrada. Já que o senhor provocou essa situação do fórum, que é muito interessante, sugiro que o senhor traga um projeto organizado, escrito, com começo, meio, mas não fim e continuidade, um projeto. Traga esse projeto para ser apresentado para a alta direção, para examinar tudo isso, porque o ano está começando. Traremos. O ano está começando. Traremos. Bem, a gente já tocou sobre responsabilidades de pessoas e entidades, como órgãos como Câmara, como Assembleia e o governo federal. Eu cobro essa fatura, as pessoas, mas Hilton, tu não é Bolsonaro? Não, eu não sou Bolsonaro, eu sou Brasil. Torci para o Lula dar certo, torci para a Dilma dar certo, torci para qualquer um que ganhe. Votei no Jair Messias Bolsonaro. Acredito na mudança e na alternativa do poder. Tá, o Amazonas que se tornou aí. Ficaram 500 anos aí trocando de cadeirinha, aquela roda de cadeirinha, hoje eu sou eu, amanhã é você, tá o resultado. Mesma coisa ao governo federal. O que é que eu prego para o governo federal? E se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de falar com o presidente da República agora em fevereiro. Porque você não foi das outras vezes, eu estava bem próximo, tem amigos que poderiam, fui convidado, nós encontramos lá, né, Patrick? Estamos lá, e não tinha nada para apresentar. Eu tenho o Oscar Nacional da Segurança para pedir apoio para ele, para realizar, que vai ser a personalidade, vai ser o nosso eterno comandante, General Vilas Boas. Eu sei que alguém do Estado vai ficar chateado, como já ficaram, deu audiência total naquele primeiro, depois no segundo eu falei, vão se habituando. Porque é o seguinte, eu decidi que todos os meios de comunicação que me convidarem, eu pedi liberdade lá da Band Amazônia, o Diego Trajano me liberou, eu vou participar. Porque é a maneira de eu contribuir com essa terra que me deu tudo que eu tenho. Eu acho uma covardia você ter conhecimento e não chegar para o governador e falar a verdade. Onde é que entra o governo federal? Pessoal, vamos parar de hipocrisia. A Polícia Federal está sucateada no Amazonas. Não tem número suficiente nem para proteger o aeroporto. Você chega no aeroporto, tem 2 policiais. No aeroporto internacional. O passaporte foi para lá, foi por logística mesmo, por questão de pessoal. Aliás, no Brasil todo, a seção de passaporte em Recife, São Paulo, todos estão indo para os aeroportos por economia de pessoal que não tem. Só para ter ideia, em 85 a Polícia Federal era para ter 15 mil homens. Agora, muitas vezes hoje não tem 10 mil. Não se divulga isso até por uma questão de segurança também. Isso é balela. Olha, isso é a maior balela do mundo. Porque não posso dizer. Isso é balela. Sabe o que é questão de segurança? Questão de segurança é o seguinte. O que é questão de segurança? Estou fazendo uma grande investigação. Eu não posso dizer, porque contraria todos os protocolos, quantos policiais estão envolvidos, quem são os policiais. Isso aí a Polícia Federal faz perfeito. Fala um porta-voz e fala o superintendente e acabou.
Como é que eu posso ter um agente combatendo o narcotráfico que vem do outro estado para prender político, como foi a Maus Caminhos e tal, e ele está aqui toda hora tomando cerveja no boteco e tal. Oi, minha amiga, aí vem um jornalista e pergunta, não, tal, é assim, assado. Não pode. Isso sim é o segredo. Agora, dizer quantos tem, primeiro que isso é obrigação legal. Tem que estar no portal da transparência. Agora, não tem esse número, só tem uma noção, e uma vez eu já perguntei, inclusive, da Superintendência da Polícia Federal, quantos atuavam também na fiscalização de queimadas, que também a questão do crime ambiental, e também no tráfico nas fronteiras. Aí a gente recebeu esse retorno. Não tem. Não tem, esquece isso. Agora, o problema é que... Não, no número não, aqui não tem. O problema Se é para ter 50 e tu tem 5, tu tem? Tu não tem. Não tem. É a mesma coisa da Polícia Civil lá em Fonte Boa. Tem 3. Tem Polícia Civil lá? Não tem. 3 aí, não quer dizer com nada. todo respeito pro doutor Orlando, que eu gosto, foi na entrevista. Não, é o mínimo que nós temos, mas é suficiente. Doutor Orlando, não é. Não é. Eu gosto sempre de dizer nomes, que é para não ficar aquela conversinha. Não, fui eu que falou, não. Não e a é. gente deixa aberto, né, Patrick? Deixa aberto, mas eu vou falar para ele, quando eu falo, eu estou dizendo para a pessoa. As pessoas têm mania de ficar com... Não tem. Nós não podemos ficar mentindo para a população. Para você ter uma ideia, nós não temos 500 policiais federais no Amazonas. Problema é no maior estado da federação. Sim. Agora, quando vocês omite essa informação, você também impede que a sociedade possa até cobrar. Né? E ajudar a polícia. Quando você diz, furei lá o bloqueio, entrevistei o juiz Sérgio Moro com exclusividade. Um jeitinho que a gente aprendeu de não ficar na coletiva. Não vou nem dizer se nós, assessoria, ficam marada comigo. Eu não obedeço a assessoria há muito tempo. Eles já sabem, por isso que eu me escondo deles, né? Porque é improdutivo. Você coloca o microfone, já vem aquela pergunta e o assessor fica do lado. Na hora que perguntar alguma coisa mais, né? Meu mestre Patrick, eu aprendi com o mestre aí. Como lá na Maus Caminhos, nós arrancamos. Lá na Maus Caminhos, nós arrancamos uma pergunta lá, mas eu me escondi, perguntei, combinei com o mestre Patrick e outros que estavam lá, né? Que era um caso de um crime que repercutiu, não tinha nada a ver com a Maus Caminhos. Coloquei o Jabuti, como falou o político, no meio, o delegado respondeu, e isso aí vai servir prova de um crime. Em breve eu falo para vocês que vai ser federalizado porque está abafado aí. Qual seria o número ideal de policiais federais aqui no Amazonas, tendo em vista as dimensões continentais do nosso estado e, além disso, a infraestrutura no aspecto de deslocamento, que é bem complicada? A infraestrutura contra lanchas e tal, só para ter ideia, por exemplo, você não ter uma aeronave, tem aeronave que foram apreendidas por crime, você não ter uma grande aeronave à disposição 24 horas já é uma grande falha. Tem aeronaves que foram apreendidas, porque isso não é problema de aeronave e lancha pela quantidade que são apreendidas, e a lei de entorpecente, a lei do crime organizado, autoriza a ser requisitado. O problema é de pessoal mesmo. O número exato é discutível de especialista para especialista, mas eu digo hoje, com a experiência, a convivência que a gente tem, se um superintendente, no nível dos que vêm para cá, que aqui também, assim como o CMA, só vem os melhores. Só vem os melhores. Tanto é que o superintendente atual Teixeira está cotado para ser um secretário nacional. Ele é muito competente. Ele só é discreto. As pessoas confundem pessoa discreta com oba-oba. Ele é muito competente. Só que ele não fala, não é de, né? Conversei com ele. Se o superintendente aqui tiver 1.000 policiais federais... O dobro do que tem hoje, né? Você está sendo muito educado e eu também. O senhor falou em 500, Eu falei, né? 500 para ser gentil. Sim. Por eu ser policial, ser jornalista da área da segurança e tal. E a maioria fica Eu tenho uma gravação, eu vou resgatar uma gravação do governador, que foi o único governador, eu quero primeiro resgatar, porque, que falou o quadro da Polícia Federal. Eu falei, governador, o senhor falou o quadro, eu sou o primeiro governador a falar. Foi no CISAM, num seminário importante feito pelo amazonense, pelo Dr. Mário Fiero, que eu acho que seria um bom entrevistado, que faz um... Se fosse de outro estado, se tivesse vendido, como uma vez o estado do Amazonas pagou 500 mil... O cara vir falar besteira aqui no Amazonas, Arnoldo Schwarzenegger, veio falar besteira, levou 500 mil do Estado. Eu fazendo o Oscar da Segurança, eu precisava de 50 mil para fazer e o governo não liberou. O Oscar da Segurança do Estado. Aí eu saí pedindo de um, de outro, de outro, de outro. Consegui realizar, estamos na 8ª edição e vocês são nossos convidados dia 6 de março. Estou fazendo meu jabá aqui. Estou vendo. Mas voltando a essa questão dos policiais, eu acho que 1.000 seria o suficiente para o Estado? Não seria o ideal, mas pelas atribuições, olha, a federal, responsável por passaporte. Pouca gente sabe, e a população precisa ser informada. Polícia Marítima. Não tem, realmente. É da Polícia Federal. Combate ao narcotráfico. Sabe quem é que combate ao narcotráfico no Amazonas? O DENARC, do Estado, a polícia que não tem número.
Eu não vou dizer. Agora, esse eu não digo o número do combate ao narcotráfico, eu digo o total da Polícia Civil. Mas o do combate ao narcotráfico, lembra quando eu falei o que é segredo, o que não é, o que é sigilo? Eu não posso dizer, olha, trabalham X pessoas com o doutor Paulo Manvieg. Apesar de que é o crime, sabe. Porque eles colocam olheiro na porta da delegacia, eles colocam drones, eles são organizados. Mas 1.000 já se faria uma grande diferença e faria um grande trabalho a Polícia Federal. No mínimo, 1.000 policiais federais. Eu acho que até 2030 nós vamos ter isso. O que nos preocupa é que o presidente Jair Bolsonaro não fala em concurso público tão cedo, né? Então a gente Ele vai ter que esperar. autorizou tanto da PRF... Depois da reforma administrativa? Depois da reforma. Inclusive, o doutor Sérgio Moro, ontem à noite, ele reafirmou. Que ele quer primeiro ele aumentou da PRF, mas a questão é que não dá. Sabe aquele negócio quando você está com fome? Sim. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou levar minha família para comer uma pizza no final de semana. Você tem que fazer um esforçozinho, como a família faz final de semana e lá. Então, a questão da PRF, que vem crescendo muito, a polícia muito moderna. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal autorizou o concurso para as duas. Acho que após pressão, talvez ele... Necessidade mesmo. A pressão da Polícia Federal é muito organizada. Ela não pede muito, até por questões salariais, que eles ganham bem, precisa de estrutura e orçamento, né? Eles também não têm aquele orçamento. Até hoje também não tem. Assim como não tem a Polícia Civil, o orçamento todo ano tem que ir lá pedir. Agora tem que saber quais estados serão contemplados. Espero que o Amazonas esteja dentre eles, né? Com certeza. Tanto olha a preferência da Amazônia. Com certeza. Está contemplado? Está contemplado. Por quê? Porque, inclusive, está um pré-projeto de ser criada a Secretaria da Amazônia. Sim, e um dos motivos da Secretaria da Amazônia, que nós estamos acompanhando nos bastidores, conversando com alguns oficiais generais, com alguns delegados federais nos bastidores, justamente é esse. É uma questão de segurança nacional. Tá bem. Hilton Ferreira, especialista em segurança, mais uma vez, muito obrigado por tua vinda aqui, esse bate-papo onde você vai direto ao ponto mesmo. Deixa a gente ver até meio-dia falando tem assunto e traz o conteúdo sobre essa situação, porque tu és da área, né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo teu ponto de vista, dividido aqui conosco, com os telespectadores da Record News, os ouvintes da Rádio Diário e também os seguidores do portal d24am.com. A gente só lembra que todas as pessoas aqui citadas pelo Hilton têm espaço aberto para também se manifestarem aqui. É a política nossa aqui. Foi citado, não tem problema, se manifesta sobre isso. Sobre o que você quiser. Entre eles, o Orlando Amaral, que é o atual delegado geral adjunto da Polícia Civil. Competente delegado de polícia. Do Amazonas, e outros que, porventura, tenham sido citados e queiram espaço, não tem problema, a gente abre espaço. Mais uma vez, obrigado, Hilton. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Patrick, muito obrigado à Rede Diário de Comunicação, ao jornal, às mídias, muito obrigado. E todos que eu citei são pessoas, primeiro eu só cito quem eu gosto, né, e quem eu acho que tem alguma relevância, né, que eu não vou ficar citando quem não tem importância. É justamente para isso, é para provocar o bom sentido de melhorar a segurança do Amazonas e do Brasil, porque nós moramos aqui, nós temos que ter essa responsabilidade.